Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do MTA Cast. Esse, na verdade, é o terceiro de uma série de 3 episódios em que a gente está discutindo arbitragem e construção. Hoje nós vamos falar sobre a fase pericial da arbitragem. Eu sou o Fernando Médici Júnior, o head do escritório Marcelo Tostes Advogados para as áreas de contencioso estratégico e arbitragem. Eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado esquerdo o Antônio Henrique Monteiro, igualmente sócio da área, trabalha comigo, trabalhamos juntos aí há mais de 20 anos. E do meu lado direito, um bom e velho parceiro de guerra, o Giovanni Martins, sócio fundador da ACT, empresa especializada em consultoria de engenharia, atua na negociação, mediação e também na disputa de claims e atuação como assistentes técnicos, peritos em arbitragens e também na gestão e de compliance e risco para contratos de engenharia, né? Bom, hoje nós vamos conversar sobre perícia. E vamos falar sobre quais são as melhores técnicas, as técnicas atualmente mais eficazes para a produção de provas na arbitragem. Tradicionalmente, a fase pericial ela ocorria de uma forma, a meu ver, pouco eficiente, né? As partes, em primeiro lugar, como a gente viu no episódio anterior, nem sempre se preparavam para a fase instrutória, não preparavam suas provas, pareceres de seus assistentes técnicos ficavam para ser produzidos apenas durante a perícia, e aí a perícia começava com a formulação de quesitos pelas partes, né? Cada uma das partes, especialmente em arbitragem de construção, formulavam centenas, às vezes, de quesitos, muitas vezes dezenas envolvendo um mesmo aspecto, para aí então o tribunal arbitral jogar a bola na nomeação de um perito que caberia analisar esses quesitos, fazer investigação de campo, para depois de meses, às vezes, prolatar um laudo pericial, que aí então seria objeto de parecer pelos assistentes técnicos da parte, pareceres divergentes, formulação de quesitos elucidativos, suplementares e assim desenrolar muito pouco eficiente da perícia. E atualmente existem técnicas muito mais eficazes para a produção dessa prova na arbitragem, né? E aí eu vou contar aqui com o Antônio para começar a falar sobre o que a gente tem atuado, da forma como o nosso escritório tem feito para transformar a fase pericial de uma arbitragem da forma mais eficiente possível, né? Pois é, Fernando, isso demorava e demora demais, né? Hoje o que a gente tem visto, aliás, não é de hoje, mas nas nossas últimas fases instrutórias que nós temos atuado, né? A gente tem procurado seguir um outro modelo de perícia, que é um modelo mais eficiente, mais eficaz do que ficar respondendo quesitos que muitas vezes, os quesitos podem até ter sido bem formulados, mas às vezes as respostas são inconclusivas, né, Giovanni? Isso aí. A verdade é que a gente tem que mudar, né? Não podemos ficar estáticos. E esse modelo tradicional é um modelo que está falido. Ele demora muito tempo, é pouco eficaz e não é assertivo. Então, hoje é muito comum, muitas vezes, aliás, eu não diria que é comum, mas a gente já começa a observar, ao invés de quesitos, que na maioria das vezes são mal formulados, 1000 quesitos, às vezes perguntando o que o contrato fala de determinada coisa, exatamente. que não precisa, né? Porque é só ler o contrato. Não são objetivos. Considerando o que está no contrato, você pode até responder alguma coisa sob o ponto de vista técnico, no caso do perito, mas não ler o contrato, qualquer um pode fazer, não precisamos de fazer resposta com base nisso. Então, o que nós começamos a observar? A elaboração de termos de referência de perícia, com um escopo da perícia. Olha que bacana, nós estamos começando agora a falar de escopo. Qual é o escopo da perícia? O que se quer que se alcance, né? Na língua espanhola, o escopo é alcance. Então, qual o alcance da perícia? O que as partes e o tribunal ou o juiz quer que a perícia responda ou ponha à mesa de eventos e suas consequências. É importante, Giovanni, a gente explicar para o telespectador que assim, o termo de referência de perícia que você mencionou e que define o escopo, ele é um documento que ele coloca em tópicos os assuntos e os pleitos
na formatação de que o perito tem que avaliar aquele assunto e chegar a uma conclusão, ou seja, é um parecer que o perito dá sobre aqueles assuntos. Então é um documento, às vezes, um pouco extenso, não porque são muitos quesitos, mas é porque existem os tópicos e, principalmente, a forma que o perito vai atuar. Então o perito pode ter uma fase em que o perito vai pedir documentos complementares porque estão faltando informações, pode ter uma fase prevista já de reuniões com os assistentes. Nesse documento vão estar os assuntos e aí o perito vai resolver. A medição 10 foi paga ou os serviços contidos na medição 10 foram prestados, não na forma de pergunta, mas assim, se a medição 10 é devida, se os serviços estão comprovados. Então, assim, é muito mais célere, muito mais prático para chegar muito onde mais o Giovanni prático falou, para o né? perito, porque ao invés de ele ter que ficar respondendo, às vezes, de verdade, a gente já teve casos de chegar muito mais do que nas centenas, mas em mais de 1000 quesitos. O que encarece a perícia. Encarece demais a perícia. Claro que o perito vai apresentar um orçamento para ter que responder 1000 quesitos, ainda dar um parecer, claro que isso vai ficar super caro, e o trabalho do perito com um termo como esse que a gente tem praticado, acaba sendo muito mais objetivo, porque ele vai ter muito claramente ali os issues to be determined, né? Aquilo que, pegando carona um pouco que a gente falou no episódio anterior, durante a fase postulatória, as partes já terão apresentado os pareceres de seus assistentes técnicos, já terão, ou seja, o perito já começa com uma visão muito clara do que é o posicionamento das partes e ele vai ter os assuntos sobre os quais ele vai ter que falar no seu parecer. Pois é, Fernando, isso tudo que nós estamos colocando, se tiver a figura do perito. Se tiver a figura do perito, porque existem outras formas em que se prescinde da figura do perito, que são igualmente ou mais até eficientes, né? Exatamente, eu acho que esse é um ponto importante, porque quando nós estamos falando de um termo de referência, de uma perícia, nós estamos aqui partindo de um pressuposto que vai haver uma perícia. Agora, tem dois aspectos. Primeiro, se as partes já juntaram pareceres no início, exato, a matéria está ali, o escopo já está ali, já os pareceres, o caso está amadurecido. Não precisa de termo de referência, não precisa de quesitos. Precisa de desenvolver o assunto para chegar a uma conclusão. Pois é. Com a presença do perito ou não. E aí a gente tem, hoje, outros procedimentos, além desse tradicional, que eu considero falido. E aí eu ia te convidar justamente para falar sobre esses outros mecanismos, né? Especialmente o procedimento de expert witness e até mesmo do protocolo SACS, né? Que eu guardo as minhas reservas, mas Giovanni... Não tem dúvida. O caso da perícia tradicional, se a gente for analisar o que é mais praticado no Brasil hoje, nós temos a perícia tradicional, onde há a figura dos assistentes técnicos e a figura do perito de confiança do tribunal ou do juiz. E o procedimento vai seguir ali com a elaboração de quesitos, como já foi dito. Agora, existem outras alternativas, alternativas mais eficazes. Eficazes no que diz respeito a custo e prazo. Eu vou falar da que eu gosto mais, aquela que eu não só gosto mais, é porque ela é mais eficaz, que é o procedimento expert witness. Exato. Basicamente, significa que cada parte tem seu expert, e expert, eu entendo que no mercado brasileiro hoje temos vários excelentes, independentes, tá, que têm opiniões formadas. Esses experts vão emitir pareceres, esses pareceres vão ser respondidos, trocados, né? Vão ser criticados. Prazo comum, trocado com os pareceres como da já parte. Discutimos no podcast anterior, no episódio anterior, pode haver revisões. Em determinado momento, esses experts vão sentar e definir convergências, divergências, o que facilita muito a vida do árbitro, porque vai haver, sim, pontos de convergência, que ali já, ponto pacífico, vão haver divergências, mas existem exercícios, por exemplo, Hutubing, que é nada mais do que um duelo de expert. Então, a partir do momento que você tem... Em audiência, audiência, por exemplo, numa defesa oral do seu parecer, e isso é um ponto importante da arbitragem em relação ao judiciário comum, entre o juiz só lê o laudo, e muitas vezes nem o perito ele conversa. Aqui na arbitragem nós vamos ter, com a figura do perito não, nós vamos ter as audiências onde o perito vai poder expor o seu entendimento, explicar o seu laudo, inclusive com audiovisual, que é muito importante, porque torna didático o caso.
Mas mais do que isso, nesse procedimento, o Expert Witness, há ferramentas, uma que eu citei, que é o Ratame, onde há um duelo das partes e o árbitro, os advogados podem lançar temas de forma organizada, vai haver um debate entre o expert e o outro tribunal arbitral que vai decidir assistindo. E outra coisa, isso é muito interessante, porque o engenheiro, na frente de outro engenheiro, ele vai ficar intimidado de falar mentira, de defender algo que ele não confia. É na audiência do tribunal. Aquilatar como as coisas estão acontecendo e os árbitros que são excelentes, advogados, vivem bem esse ambiente, conseguem absorver a segurança de um ou de outro ao expor determinado caso. Esse é um deles. A gente tem, vocês citaram também o SAC Protocol, é interessante, funcionaria muito bem, mas aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem... Eu já participei de 2 procedimentos com o SAC Protocol. Basicamente, cada parte tem seu expert, que deveria trabalhar ali, apoiando as partes, mas em determinado momento, no início da arbitragem, geralmente, o tribunal sequestra os assistentes técnicos e fala, olha, partes. Você vai trabalhar como perito do tribunal. Então, vocês dois, um time, um corpo de perícia único que deveria convergir, que deveria investigar, discutir e consensar sobre os temas. Porém, o que nós observamos é que não deveria haver interferência dos advogados, das partes. Há uma interferência muito grande, há uma série de situações, até culturais, que acabam prejudicando o SAC Protocol. Definitivamente, para mim, o SAC Protocol no Brasil ele não funciona, ele não tem sido eficaz e ele acaba voltando para um cenário de Expert Witness, onde cada um tem seu assistente que vai debater. A diferença, muitas vezes, é que o laudo é único. Então, no mesmo laudo, o árbitro e os advogados, as partes, vão conseguir ver os pontos de vista num único documento. Pois é, tanto no procedimento de Expert Witness como no protocolo SACS, a grande diferença é que ao invés de você ter um perito do tribunal que vai começar o trabalho, vai capitanear tudo, a arbitragem vai ficar, vamos dizer assim, muda durante meses e meses de perícia até que ele profira o seu laudo para depois os assistentes técnicos se manifestarem. Nesses 2 mecanismos que você mencionou, os assistentes técnicos das partes vão construindo o resultado da perícia, né? Então, no Expert Witness, primeiro assistente técnico de uma parte, ou um prazo comum, né? Cada um deles apresenta o seu parecer, cruza o parecer para a parte contrária, aí depois tem um prazo para que um segundo parecer seja produzido com comentários ao primeiro parecer, às vezes até com réplica, né? E até o que me parece é que a fase postulatória de instrução elas se cruzam, elas se mesclam. E aí, no final, qual o produto desse trabalho? Idealmente, qual seria o produto do trabalho do protocolo SACS, né? Você ter no caso da Expert Witness, 2 pareceres conclusivos e já amadurecidos com tudo que as partes convergiram, tudo aquilo que ficou, né, convergiram em relação aos assuntos técnicos e aquilo que teve divergência. E aí a bola volta para o tribunal arbitral decidir. E às vezes o caso está tão amadurecido do ponto de vista técnico, tão amadurecido do ponto de vista dos pareceres que foram produzidos na fase postulatória e depois na fase de perícia, que você não precisa da figura de um perito e o tribunal já está pronto para julgar o litígio, né? Esse é o melhor cenário, né? É o cenário mais otimista, mas assim, a prática tem revelado que muitas vezes o tribunal arbitral prefere ter alguém, um terceiro da confiança dele, analisando essa documentação. Especialmente se houver muita divergência entre os pareceres das partes. Mas mesmo assim, Antônio, no final, ainda que o tribunal queira nomear um perito para dar uma conclusão final, esse perito já vai pegar todo o trabalho pronto. Ele já vai pegar um prato feito com os trabalhos das 2 partes, com todas as provas produzidas. As partes terão direcionado muito melhor o que o perito aquilo sobre o que o perito vai se manifestar. Diferente do tradicional método, todo mundo fica esperando a manifestação do perito, aí vem o laudo, e para você desconstruir aquilo que o laudo andou mal, é um trabalho hercúleo, super difícil, né? Como no caso que a gente teve, né, que o tribunal determinou para o perito, foi um caso em que teve quesitos e tudo mais, mas chegou uma hora que o tribunal pediu para o perito dizer assim,
Por favor, diga se concorda com o requerente, ou diga se concorda com o requerido, o porquê, e coloque sua conclusão, porque ficou uma troca de quesitos, manifestações que não chegavam em lugar nenhum. Então, para adiantar esse processo, eu ainda sou defensor que o que a gente tem visto funcionar muito bem em arbitragem de construção com muitos assuntos é realmente ter um termo de referência de perícia com os assuntos ali colocados e que, se houver o perito olhe o termo de referência, veja os assuntos, veja o material produzido pelas partes e faça um parecer sobre aqueles assuntos com conclusão. Porque senão, não presta, né, Giovanni, para o tribunal arbitral decidir. Se o perito não conclui um assunto técnico, para que existe a figura do perito? Muitas então, vezes aqui, né? Giovanni, isso é curioso, né? A gente vê meses e meses de trabalho sendo elaborado pelo perito do tribunal, seja um parecer, seja um laudo pericial inicial, seja um laudo, né, para se manifestar sobre os pareceres dos assistentes técnicos das partes, e uma dificuldade enorme de eles serem conclusivos. Tem medo, Giovanni? O perito do tribunal tem medo de concluir? Você que igualmente atua como perito, qual é o problema dos peritos se manifestarem de forma objetiva, conclusiva, não julgando o caso, mas dando ali a opinião, assim, há mérito técnico, né? Como se diz. A procedência técnica. A procedência técnica, nós exatamente. evitamos até de usar a palavra mérito, porque... Lembra direito, né? Lembra direito, mas nós sempre que elaboramos um laudo, nós prezamos para sermos conclusivos. Ou por uma concorrência, que pode existir, ou para que a procedência técnica de um pedido de uma parte ou de outra tenha ou não a procedência. E existem hoje exercícios, e isso é muito importante. É muito comum, por vezes, você ver... e por que vocês têm essa questão da qualidade da perícia? É muito comum verificar no mercado profissionais que, às vezes, têm 30 anos de empresa e que, olha, eu tenho bastante experiência, vou ser perito. Mas não tem experiência. Mas não tem a qualificação e o conhecimento para ser. Porque, de novo, no podcast passado eu falei da questão do engenheiro que tem a visão retrospectiva, que é o perito, e aquele que tem a visão prospectiva. Imagina que um profissional, durante 30 anos, trabalhou com visão prospectiva. Na execução. E ele tem que mudar agora. A visão dele é retrospectiva. Da exumação, né, que a gente usou esse termo. O médico legista, o médico cardiologista, e ele vai ter dificuldades, porque ele não conhece os exercícios apropriados, as práticas recomendadas. É necessário treinar esse profissional. Exato. Então, muitas vezes, é melhor você ter um profissional júnior fazendo uma perícia, porque ele está doutrinado, e isso é uma quebra de paradigma importante. Ele está doutrinado a seguir um processo de exumação, vamos falar assim. Exato, e vai ter resultados muito melhores do que um profissional de 30 anos que não tem processo, que está no sentimento, e o sentimento dele é prospectivo. Então, lamentavelmente, a gente trabalha, às vezes, com perito que faz exercícios que não tem pé nem cabeça. Por exemplo, que trabalham com cenários hipotéticos. Olha, essa empresa poderia ter até a data tal para terminar a obra, por isso, ela não existe isso. Por que essa empresa não fez isso à época? Isso é uma pergunta que não tem que fazer isso perícia. Não, porque o perito trabalha com fatos, eventos passados, pretéritos, quer dizer, ele só vai trabalhar com o que de fato aconteceu. Por isso, inclusive, quando você analisa cronogramas, é um exemplo, você tem N exercícios possíveis. Um deles é quando você está no empreendimento e você quer pedir prazos. Então, você analisa o passado e tem um exercício apropriado para me pedir prazo, ponto. Ou eu quero deslocar um bônus. Se eu atingisse determinada meta, eu teria direito a bônus. E eu quero pedir o deslocamento desse bônus. Eu tenho um exercício apropriado para isso. Agora, num empreendimento, por exemplo, que eu não tenho um cronograma previsto, como é que eu faço? Existe forma. Existe um exercício, que é o colapsado, que você analisa só o cronograma as-built, como de fato aconteceu, e você consegue tirar conclusões. Exato. Então, existem situações diversas, e o mais usual que nós vamos ter no ambiente de perícia, ainda desconhecido pela maioria dos peritos que atuam no Brasil, óbvio, não estou falando de todos. Como eu disse, existem vários bons profissionais
Porém, a maioria ainda desconhece os exercícios necessários para chegar a uma conclusão e fala, olha, um empreendimento de 300 dias tem 181 dias de um e o restante do outro, ou uma parte concorrente. E para isso, por exemplo, você poderia usar um exercício que chama análise as planned as built, onde você trabalha com o planejado e o real, mas não fazendo aqueles impactos no planejado só, que é o que normalmente você vai ver. E aí, respondendo a sua pergunta, o que falta para ter laudos mais objetivos? Primeiro, profissionalismo, atitude, eu não tenho dúvida que isso também, mas segundo ponto, e muito importante, a qualificação dos profissionais. Os profissionais que querem atuar em perícia precisam estudar práticas recomendadas, preçam estudar como metodologias, exatamente. Às vezes, para o tribunal é muito importante se você usou a metodologia A ou B, e mais do que isso, você tem que saber defender a metodologia ao caso, e mais do que defender a metodologia ao caso, você tem que expor por que não usou as outras. Exatamente. Então, a questão é, se você não tem esses parâmetros, métricas, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu falo que perito não tem que ter opinião, ele tem que fazer exercícios, esse exercício tem um resultado que ele compara, tem um parâmetro de comparação, e dali ele fala, por exemplo, seu terno é azul, mas por que é azul? É porque eu acho? Não, porque se eu pegar um catálogo de cor, a BNT, por exemplo, eu comparo e mostro. Concluo que é azul. Aqui é azul, aqui é azul. É azul. Então, eu, por exemplo, tem uma obra que eu faço exercício, a técnica do perito está em avaliar o melhor exercício. E aí, seguindo aquela prática recomendada, que é a mais aderente, porque aí sim é a capacidade dele de opinar para saber que no caso concreto aquele é o melhor exercício, o perito vai fazer o exercício e vai conseguir chegar na conclusão, mas não do que ele acha, mas é um exercício matemático, objetivo, preciso do resultado que ele precisa apresentar para o tribunal tomar suas decisões. Pois é, perfeito. Enfim, a gente consegue, assim, ao final desse terceiro episódio, concluir que a qualidade de uma arbitragem de construção depende muito da sua capacidade de produzir adequadamente as provas do caso, né? Seja durante o curso, né, durante a própria execução do contrato, com o acompanhamento de uma empresa que tenha uma visão externa, com o acompanhamento, por exemplo, de serviços como hotline, né, em que o escritório recebe em tempo real toda a documentação pertinente à obra, participa da elaboração de notificações, revisão de ata, para deixar tudo adequadamente registrado, para a hipótese de um litígio ocorrer, já está tudo preparado. E o perito, Fernanda, de novo, retomando também as nossas conversas anteriores, ele tem que ter um norte, e esse norte está pautado em 5 perguntas que passa por tudo que a gente conversou, né? Como era para ser, que é aquela fase lá do contrato bem elaborado, de um registro bem feito, como de fato foi, que né, os eventos, o cronograma que foi registrado de forma adequada, os relatórios mensais que foram elaborados, um trabalho de análise externa, de uma assistência jurídica e técnica que por que está diferente, nexo de causalidade, relação causa-consequência, que expõe de forma muito objetiva, que é a última discussão que nós tivemos, as responsabilidades. E o cálculo adequado disso tudo. Então, é de fato algo que exige uma visão de especialistas, tem que se tomar cuidado. A gente está falando aqui de contratos que envolvem montos importantes, valores importantes. Às vezes bilhões de reais. E que, eu falo sempre, só um contrato mal gerido pode levar à falência uma empresa. Exatamente. E essa visão, muitas vezes, a gente não enxerga no mercado, né? Mais do que isso, né? Nós falamos num primeiro momento, que eu acho que é o mais belo de tudo, que é como prevenir, né? Como tratar bem o contrato, mas para prevenir e se preparar se for o caso, porque a preparação para o litígio, ela acontece quando eu faço a proposta, mas não porque eu tenho litígio, para prevenir do litígio, mas eu tenho que manter meu direito. É muito comum a gente ouvir no mercado o termo
construa o direito durante a gestão do contrato. Não, mantenha o seu direito durante a gestão do contrato. E como manter esse direito? Com registros bem elaborados, porque provoca na outra parte a necessidade de correção, evita o conflito, mas se você chegar no conflito, você vai poder manter seu direito. Exatamente, muito legal preparado, né? E aí, Fernando, antes de você encerrar, eu queria agradecer, enfim, o pessoal que assistiu os nossos episódios. Queria, desde já, deixar o convite para o pessoal apresentar os comentários, outros temas relacionados à arbitragem. A gente tratou de arbitragem de construção, mas a gente faz arbitragem societária, a gente faz arbitragem envolvendo todos os tipos de contratos empresariais. Então, assim, se vocês quiserem colocar nos comentários ou nos mandar e-mails sobre os temas que a gente tratou aqui ou outros temas que vocês queiram assistir, a gente vai ter o maior prazer de fazer novos debates informais aqui com vocês e trazer esses assuntos, jogar luz para esses temas que é do nosso dia a dia, mas que nem todo mundo vive, principalmente para vocês, enfim, executivos de empresas que têm demandas e podem precisar desse auxílio. Pois é isso. Então, com isso a gente conclui o nosso terceiro episódio. Eu gostaria de agradecer, Antônio, pela sua participação, você, Giovanni, especialmente também, por ter disponibilizado o seu tempo para a gente bater papo sobre esse assunto. E eu agradeço a todos e espero que os ouvintes tenham gostado e fiquem à vontade para mandar recados, solicitar esclarecimentos. Estamos sempre à disposição aqui no escritório Marcelo Tostes Advogados. Boa tarde a todos, muito obrigado.